história interessante, né? O nome dele começou nessas rodas, aí a mãe dele estava grávida e a gente, através da roda de plástico modelismo, foi que a gente chegou a esse nome, Victor, que é o nome do avião inglês, né? Ah, o avião inglês. Léo, bota o avião inglês aí, o Victor. Isso mesmo. Ou seja, eu nasci cheirando a tinta. No ambiente aqui de montagem, de plástico modelismo, no ambiente de oficina e tudo, ele foi criado com isso. E filho de plástico modelista, não. Muita gente que está assistindo esse programa tem a curiosidade de saber se as crianças mexem no kit, quebram o kit. Eu não tenho essa preocupação de esconder meus kits em casa. Meus kits é em cima da bancada, onde eles fazem parte dessa história. Então eles mexem. Eu tenho um outro filho de 4 anos que também participa do processo, então eles estão sempre em contato com os kits. Agora eu vou mostrar para vocês algum trabalho. Mostra aí. Eu trouxe como temática aviação natalense, os aviões que operaram aqui na base aérea de Natal. Então vamos começar pelo F-47, é um avião que tem uma história na Segunda Guerra Mundial, né? Mas essa versão que está aí é uma versão daqui de Natal, que chegou aqui no surgimento do 2º do 5º grupo de aviação. Que danado é isso, o 2º do 5º? Diga aí pra gente aqui. O segundo é o segundo grupo de aviação de caça do 5º grupo de aviação, do 5º grupo da fábrica de treinamento. O 5º é o treinamento, né? Segundo grupo do 5º de treinamento. Isso mesmo. Então a gente tem aqui o T-6 também, outra aeronave aí que participa. Que quem viveu na década de 50 aqui em Natal teve a oportunidade de conhecer, de ver nos céus de Natal, nos céus natalenses, os sobrevoos desses aviões aí, que é um avião de treinamento, um avião americano de treinamento. Também pertenceu à Esquadrilha da Fumaça. Estou vendo aqui o Chavante. Isso é um clássico, né? O Chavante é um clássico. Antes do Chavante, tivemos na década de 70, precisamente de 1970 a 73. Na época do Catre, né? Operou aqui antes, no Centro de Formação de Pilotos Militares, operou o avião o T-37. O T-37C, um avião Cessna que veio para o centro de treinamento. O Chavante, como você muito bem falou, é um avião que faz parte da paisagem de Natal desde a década de 70. Desde 75, essa aeronave é uma aeronave de fabricação, de montagem, é um avião italiano de montagem no Brasil pela Embraer, né? Um avião de grande sucesso, inclusive um avião exportado para outros países, como mostramos antes, uma versão argentina, né? Que foi usado na Guerra das Malvinas também. E esse Chavante aqui, essa peça, reproduz uma aeronave que operou aqui no 2º do 5º. No 2º do 5º, onde ele operou também aqui em Natal, no 2º do 5º e no 1º do 4º. Essa aeronave aí, precisamente, é uma réplica do que foi retirado de lá da fábrica. Um pouco dos modelos aqui. Um cara para ter, digamos assim, um hobby como esse, tem problema familiar, a família apoia, a mulher curte, ou você se isola muito para ter o seu hobby? Você fica no seu universo, no seu mundo, e isso cria um desconforto familiar? Isso é muito pessoal. As pessoas aí, elas têm que criar realmente um ambiente familiar. Ela tem que colocar a família junto do seu processo, a família, como a família dele dá prazer. Como está aqui seu garoto, né? O hobby me dá prazer. É importante que a minha família faça parte desse grupo. Então, a minha oficina de montagem, dentro da minha casa, ela é aberta e a montagem é feita em toda a casa. A montagem começa, a pintura é num determinado local, por conta dos produtos, das tintas e do solvente, porém a montagem é feita junto com a família, na mesa de jantar, na casa de praia e etc. Essa semana eu fui à casa de praia e montei 50% de um avião. Coisa boa. Pegando um gancho aqui, você tem um colega, um amigo, que também curte o nosso programa, como é o Pedrão, é? O Pedrão é geofísico, trabalha na Petrobras e é um grande apreciador, né? Querido Pedrão, obrigado pela audiência, um forte abraço.
gosta muito desse trabalho que o Augusto Maranhão faz de divulgação da cultura e da história, né, do nosso estado e da nossa cidade. Então o Pedrão é um entusiasta. É o homem das cavernas. Pedrão, você deve ser amigo de um primo meu, Joaquim das Virgens. Isso é um figuraço também, não é? Do mesmo grupo. Joaquim é um figuraço. Está lá em Teresina, lá em 7 cidades. É o pessoal da geologia. Vamos para cá agora. Tio Marcão já falou? Não, o tio Marcão ainda não falou não, né? Não, mas eu sou muito moço ainda, tenho esperança. Vamos para cá, tio Marcão. Vamos lá. Tio Marcão, que aqui é um decano da contribuição, do resgate, né, do plastimodelismo, e você curte isso há muito tempo. Eu estava até vendo uma história sua, ele escondia os modelos lá na Lobras, na 4400, para você não comprar antes dele. É verdade, lá é na Americana também. Esse cara foi meu aluno na escola técnica, e eu acho que eu posso dizer que tive uma certa influência para jogá-lo no plastimodelismo. Porque em algumas oportunidades eu fiz exposições lá na escola, e esse cara, tal qual o filho dele aí, o nosso querido Gabriel, Vitor Gabriel, ele já está induzindo o garoto, eu não sei os netos deles como é que vão ser. E é por aí, eu acho que essa história, o hobby é prazeroso, não tenha dúvida. Mas o tipo do hobby, eu acho que tem muito a ver com a genética do indivíduo. Perfeito. Então eu, por exemplo, eu cresci, como já tive a oportunidade de dizer em outras vezes, com a minha família falando em aviação. Eu tenho fotos do meu avô materno, por exemplo, recebendo aqueles aviadores, os primeiros aviadores que chegaram ao Brasil aqui, cruzando o Atlântico aí. E eu acho que isso é genético, isso já estava no sangue, né? Mas, Marcão, você trouxe alguns modelos aqui. Mais ou menos cronologicamente. Explica aí pra gente. Foi mais ou menos uma pequena cronologia. Eu não trouxe mais kits, não evolução maior, porque eu tinha certeza de encontrá-los aqui. Então é a cronologia da aviação na FAB, aviação brasileira. Antes da guerra, voava-se isso aqui. Não existia, na época, a aeronáutica, o Ministério da Aeronáutica. Então era do Exército ou da Marinha. Nesse caso aqui, um avião da Marinha. Durante a guerra, começaram a aparecer por Natal, primeiro os aviões de formações primárias. Aprendiam-se a voar nesses aviões aqui, que eram o Fairchild PT-19. Depois foram aparecendo aqui, por influência do americano, o P-36, o P-40, entendeu? Então são aviões que durante a guerra e logo após a guerra eles permaneceram por aqui. Uma época, enquanto eles estavam na ativa, permaneceram por aqui. Depois eles foram desativados, foram guardados em museus, colecionadores, etc. Depois o T-6. Eu tive a oportunidade e a felicidade de vivenciar a época dessa aviação aqui. Depois do T-6, apareceram aqui os primeiros Thunderbolts, os P-47. Isso é um arretado, né? Pois é, esse avião já chamou a atenção. Eu me lembro, inclusive, como eu falei aqui, uma oportunidade, haviam bombardeios aqui na praia do Meio, onde colocavam-se alvos e etc. E os aviões ficavam atirando com tiros reais. Era bem interessante. E o primeiro deles usavam o T-6. E eu não me lembro de ninguém ter acertado esse alvo. Depois apareceram no ano seguinte os Thunderbolts. Já era uma performance diferente. Era um modelo era uma coisa mais evoluída, uma coisa mais avançada. Aí eu já não me lembro de quem errou os alvos, entendeu? Então depois dessa aviação, aí começaram a surgir os primeiros aviões da reação aqui. A princípio não tem nenhum aqui modelo, mas eu tenho lá na minha coleção. Começaram com os Gloster Meteor, eram uns jatos ingleses que começaram a ser cedidos ao Brasil. Depois vieram os T-33 e F-80, que também sobrevoavam muito aqui. Eu vi muito esses aviões aqui em Natal. E, finalmente, o T-37, um avião da Cessna, que se viu também como instrução primária, na formação de pilotos, e um Paris, que era um avião, embora de procedência civil. Eles conseguiram, não sei como, negociações de governos, eles vieram para a Força Aérea e andaram servindo aqui em Natal também. Tio Marcão, pegando um gancho, saindo um pouco novamente dos modelos, indo para a vida pessoal.
Eu estou sentindo, não sei se eu estou fazendo juízo do valor errado, mas o clima do plástico modelismo está crescente, não está? Olha, eu inclusive contesto um pouquinho esse termo plastimodelismo. Eu acho que muito bem citou o Baroni aqui quando falou em robismo ou modelismo, porque não se usam só plásticos para fazer esses aviões, entendeu? Então nós lançamos mãos aqui de latas de refrigerante, de fios de telefone, pratos de plástico de aniversário, copos plásticos. O que a gente está crescente, não está? Está crescente porque... Pois é, porque está. Eu não tenho esse privilégio de usar fio de cabelo para fazer antena, mas eu peço do vizinho, a minha esposa. Mas está crescente. Eu queria até fazer. Tem uma gurizada nova agora, porque né? o problema, viu, Augusto, é que com esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo aqui, você, o Fred, o Léo, vocês estão mostrando, estão provando que o plástico modelo, que esse modelismo aqui, que esse hobby aqui, não é brinquedo, doutor. É história, não é? Exatamente. Aí associam uma coisa a outra, não se montam kits só pelo que vem indicando numa caixa. Se pesquisa, se faz uma avaliação. Não, eu estou encantado aqui. Pois então todas essas... A performance de cada modelinho. Cada uma dessas peças tem a sua história particular. Quadro em 3 dimensões, olha aqui. É um Esse aqui é de Eduardo, é? Esse aqui é histórico. Esse avião aqui, Maris Bastier, cujo nome é de ruas aqui em Natal, tem uma rua em Natal, uma escola em Natal com o nome dela. Uma francesa que veio em 36. Exatamente. Ela passou por aqui nesse avião. A saltada de paraquedas. Isso. Foi a mulher que quebrou o recorde da travessia do Atlântico Sul. Ela fez em 12 horas e 5 minutos. Então, ou seja, isso é uma popular arretada e peituda. Depois veio outra mulher. Altamente, é uma heroína muito enfatizada na França. Então, exatamente. E fez parte da história do Natal. Então, esse é seu, esse modelo foi você que... eu estou com essa versão numa escala maior um pouquinho, mas eu já estou pegando dados aqui que ele publicou na WebKits, muito interessantes, por sinal, eu já encadernei esses dados e pretendo montar a minha réplica exatamente como essa aí, entendeu? Exatamente. Todas as marcações do avião estão exatamente como quando eles passaram por aqui. Quando ele passou por aqui. Detalhe aqui é a velha guarda e a nova guarda, né? É a renovação. Não, mas eu aprendo com ele. Desse avião aí, a velha guarda aqui está tomando lições aqui. Inclusive, um dos fatores interessantes na história de Maris Bastier é que esse avião que ela fez a travessia não tinha autonomia de combustível suficiente. E como é que ela se virou? Ela teve que improvisar, né? No caso, ela tirou todo o peso extra que tinha no avião, retirou tudo, inclusive o rádio, que se tornou uma travessia mais perigosa, adaptou aqui para poder adaptar uns tanques extras. Não podia voar mais ninguém. Ou seja, tá até tudo representado nesse avião. Tem que ser de acordo... Essa escala aí é? 172. Escala 172. 72. Exatamente. Inclusive, até só um outro detalhe rápido para mostrar, é esse detalhe aqui, para esse mostrar aí que... você falou isso, exatamente. Essa trincheira da Primeira Guerra Mundial, que é para mostrar que para fazer um modelo não precisa... Essa era um clássico da guerra, quem só vê as trincheiras da Primeira Guerra. Exatamente. Né? Um do lado, outro do outro, né? Foi a famosa Guerra de Trincheiras. E não vem em kit, não, para mostrar. Exatamente. Então, isso aqui não vem em kit. Isso aqui foi algo improvisado, que o custo mais caro foi confeccionar essa placa da frente, que foi R$10. Então o resto é caixa de fósforo, entendeu? É de madeira de fósforo, palito, massa acrílica. Então é algo... Me diga uma coisa, e um caba jovem como você, o que levou a esse hobby, como diz tio Marcão? Bom, pelo menos na minha época, né, quando eu era pequeno, eu comecei com 12 anos. Na época passava muito filme de guerra na televisão. E sem contar que também eu tenho um passado histórico em relação a militares na minha família. Então é algo que me tornou entusiasta da temática, não só é que o que eu mais monto hoje em dia é a Segunda Guerra Mundial. Meus amigos, vamos dar uma parada aqui, que o nosso programa hoje tem 2 convidados especiais. Nosso valor se encerra toda a esperança.
Primeiro, o nosso querido Barone, né? Dos Paralamas do Sucesso, que está vindo fazer um show em Natal, e quando vem, sempre dá o prazer da visita aqui à Fundação Rampa, que também é a casa de Fred, ocasionalmente. Não é isso, Barone? Rapaz, olha só o que eu ganhei de presente aqui do Capitão Souza. Rapaz, quem é essa figura, Barone? Ele tá onde, essa figura? Ó, esse cara tá aqui e a gente já vai falar com ele. Isso. Eu só vou tirar uma casquinha aqui, que né, o melhor fica pro final. É. Mas ó, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu sou amigo aqui da turma da Fundação Rampa. Sempre que eu estou em Natal, eu venho aqui bater a continência para a galera. E estou achando que é uma iniciativa muito boa. A gente vê aí o evento que está sendo boa, né, programado aí de plastimodelismo. E eu estava lembrando aí da minha época, quando eu era moleque, montava revel, montava kits. E hoje em dia, enfim, eu sou ainda um grande entusiasta, mas meu negócio é escala 1 para 1, meu jipinho lá, que tem que ir atrás dos parafusos de verdade. Mas me diga uma coisa aqui, vamos chamar o Capitão Souza para... Atenção, companhia sentido! Nosso querido Capitão Souza, eu disse o seguinte, eu sou fã do Rio Grande do Norte, de Natal, porque a história aqui, ela não é abstrata. A gente desce no aeroporto Augusto Severo e a gente pega na neta de Augusto Severo, na bisneta Sônia Severo. A gente chega, né, um herói de Monte Castelo, Monte Castelo, né? Monte Castelo, exatamente. E a gente pega, aperta, cheira, né? Então a história aqui é concreta, não é abstrata, isso que me fascina. Primeiro eu pediria permissão a Augusto Maranhão para mandar descansar, né? Porque ele mandou esse tempo todinho, esse discurso todinho, o pessoal na posição de sentido. Ali. Pois é. Então, olha, é um prazer imenso estar aqui com vocês, com esse grupo de pessoas que cultua e cultiva a história não só do Rio Grande do Norte, mas do país inteiro. Isso é um exemplo para esse país. É uma coisa que inexiste em muitos lugares, embora existam também lugares que pode haver esse amor pela história, porque aqui é amor puro, é amor verdadeiro. Aqui se faz sem buscar vantagens pessoais, é só pelo prazer de mostrar o que o nosso Brasil possui e que especialmente o meu Rio Grande do Norte possui em termos de história. Porque nós somos um país desconhecido, éramos desconhecidos lá fora à época, e hoje estamos conhecidos no mundo inteiro, e graças a brasileiros que daqui saíram para lutar na Segunda Guerra Mundial. Digamos de passagem que a Segunda Guerra Mundial foi o maior acontecimento do século XX. Tomaram parte mais de 70 países, nenhum país desse mundo foi mais o mesmo depois da Segunda Guerra. Nasceram países, morreram outros, mudou a geopolítica, a geografia, a geoeconomia mudou também. Em tudo isso o Brasil participou, foi o único país da América do Sul que participou da Segunda Guerra Mundial ativamente, com tropas, com combates, etc. Nós temos um exemplo marcante aí de pouco tempo, que o Fernando Henrique, quando era presidente, foi o único país latino-americano a ser convidado para participar do cinquentenário do término da Segunda Guerra Mundial. Isso tudo coloca o país numa posição que nós temos que dar continuidade e estão deixando, para meu desgosto, a juventude está deixando morrer essa história, e graças a Deus existem grupos como este aqui, é Augusto Maranhão, é o Leonardo, é o Marinho, é o Fredão, que é Barone, marca de Lama. O que pareça, o Lama é evidente. Já pensou em Lama ser uma coisa de evidência? Pois é, aí tem. E graças a Deus que esse pessoal está vivo aqui e muito atuante. E para mim é um prazer, além de uma honra, é claro, ficar aqui ao lado de um filho de um colega meu de regimento. Isso, eu ia fazer essa pergunta. De um filho de um colega de regimento, que aqui está. O pai dele esteve ombro a ombro conosco lá na Itália, sofreu as agruras, passou frio. Era Lavor. Lavor, quer dizer, um homem que deu trabalho ao alemão, né? Porque a tradução seria essa. Lavoro. Né? Pois é, Lavoro. E para mim é uma satisfação e devo isso aos presentes, a vocês todos, e a Augusto Maranhão, Fred, então, e todos aqui. Certo, capitão. Fica aqui um pouquinho com a gente, Barone. E sobre a história do seu pai, como é que ele incorporou, como é que ele foi, como é que ele viajou, em que etapa ele foi, em que grupo? Papai estava no Sampaio também, foi no segundo escalão, segundo e terceiro escalão embarcaram juntos, né, para a Itália, mais ou menos em setembro, né? Setembro de 1944. Setembro de 44. E eu acredito que a gente estava conversando, eu estou muito emocionado e muito honrado em conhecer
Capitão Souza, e imaginando aí que de repente ele e meu pai devem ter se esbarrado lá. O papai era da nona companhia, né? Ele, depois que ele chegou lá, ele era da intendência, e depois ele acabou nesse revezamento de tropa, ele acabou indo para frente, e ele participou do ataque final lá a Monte Castelo no dia 21 de fevereiro. Eu estava tentando lembrar que era muita gente na época, né? E o tenente do pelotão do meu pai era o tenente Paulo Carvalho. Inclusive tem uma menção ao grupo dele, ao grupo de combate dele, no livro do Mascarenhas, como uma das unidades que chegou no cume lá de Monte Castelo, né, naquela ação lá vitoriosa, finalmente, né? Enfim, a gente está aqui, é engraçado a gente ver como uma coisa assim, que é um hobby, é uma coisa ingênua, mas que tem um resgate, né, com uma coisa histórica. Com certeza. A gente está vendo aqui, o pessoal montou aí várias viaturas que eram usadas pela FEB, aqui vários aviões históricos começaram a fazer parte da aeronáutica brasileira, exatamente nesse momento em que Natal entrou como, nesse contexto, como a cintura do Atlântico, né, o lugar estrategicamente. O começo foi o Brasil no contexto de defender o continente, né, de uma possível ameaça de ataque, né, do eixo, e depois virou o trampolim da vitória, virou um ponto estratégico, né, na passagem dos tão importantes insumos lá para a guerra continuar na África do Norte, e depois pouca gente sabe que a guerra que começou na Europa passou por aqui, né? Porque primeiro na África do Norte, depois da África do Norte subindo pela Itália. Tem até um depoimento de Xuxa que dizendo: sem a base aérea de Natal, essa guerra teria prolongado muito mais anos, ou seja, desperdício de vidas, economia, né? Sem dúvida. E aí fica todo mundo assim, sem essa noção e sem conhecer essa história riquíssima que é a participação do Brasil na Segunda Guerra, como o Brasil foi engolfado, né? Porque ninguém vai para a guerra porque quer. Às vezes você tem que tomar uma atitude, uma decisão. Na época do governo de Getúlio, foi uma estratégia econômica, política? O que é que você fala dessa ida para o Brasil para o lado aliado? Eu acho que o entendimento é muito grande. As pessoas têm cada uma um entendimento. Eu acho que, da medida que você faz uma bagagem dos fatos históricos, dos acontecimentos, o meu entendimento é que foram vários contextos, né, que levaram à participação do Brasil. Acho que todo mundo lembra de Getúlio Vargas como aquele ditador, né, o cara que namorava o nazifascismo. Isso. E era uma coisa, assim, era um momento da época. No final dos anos 30, existiam inúmeras nações e países que eram de regimes ditatoriais de direita. Tinha aquela coisa da briga e da ameaça do comunismo que se expandia pelo mundo afora. Então o Brasil não foi exceção, ele era um país que escolheu um regime, e Vargas representou isso até um momento em que ele viu as inúmeras vantagens que haveria na aliança com os Estados Unidos, né? E a Alemanha estava aqui na América do Sul tentando galgar, né, mais relações comerciais, e a influência política que ameaçava também, né, com o nazismo plantando células aí ao redor da América do Sul. Então, acho que a história do Brasil explica muito o Brasil. A história do Brasil na Segunda Guerra Mundial, queria dizer, explica muito o Brasil de hoje, como a gente até hoje espera a infraestrutura, como até hoje a gente precisou batalhar para virar uma nação industrializada, e Volta Redonda foi o primeiro passo para isso, né? Então, a gente se priva de conhecer episódios tão importantes na nossa história recente, né, por conta de uma falta de interesse, aí, uma falta de valorização dessa história. E eu acredito, eu queria deixar claro aqui para o Capitão Souza, que nós estamos aqui para manter essa história viva, e a gente vai continuar lutando para isso enquanto a gente estiver por aqui. Palavras bonitas, não foi, capitão? Mas é verdade, não tenha dúvida que o Baroni está não só inspirado, porque naturalmente deve ser o sentimento dele, a visão que ele tem perfeita dos fatos históricos. Agora, algumas pessoas ignoram, a maioria talvez, que o Brasil teria que se defrontar com a Alemanha mais dia menos dia. Por quê? Porque em 1938, um jornalista francês com livre trânsito em Berlim, ele foi convidado e participou de uma reunião do Estado-Maior nazista, onde estavam também presente o embaixador da Argentina, e lá estava um mapa delineado onde aparecia